A história de hoje começa no manicômio mais assustador do Brasil, onde pessoas eram enterradas vivas. O Holocausto dos Esquecidos. Hoje, vamos mergulhar em uma história tão perturbadora que foi chamada de o Holocausto Brasileiro. Prepare-se para conhecer o lugar onde a loucura era fabricada, onde a morte era rotina. Tudo começou no Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. Você acredita em fantasmas? E se eu te dissesse que alguns lugares não são apenas assombrados, mas amaldiçoados por memórias reais de dor, tortura e abandono? Lá, você não precisava estar doente, apenas ser um incômodo. No alto das montanhas mineiras, escondido atrás de portões de ferro e paredes frias, localiza-se um dos lugares mais macabros. Fundado em 1903, nasceu com a promessa de cuidar de doentes mentais, mas a verdade era muito mais perversa. Por quase um século, o Colônia foi um depósito humano, um cemitério de vivos que gerou milhares de fantasmas. Pessoas completamente saudáveis eram enviadas para lá. Mulheres consideradas rebeldes, homossexuais, pessoas pobres, moradores de rua, crianças órfãs, vítimas de violência, até opositores políticos. Sim, você podia ser internado por qualquer motivo ou por nenhum. Eles morriam como moscas. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido dentro do Colônia. Muitos nunca sequer foram diagnosticados. Nunca receberam tratamento, só tortura, eletrochoques sem anestesia, banhos gelados no inverno, isolamento por semanas, alimentação podre, espancamentos diários. Corpos eram jogados em valas comuns, ossos se acumulavam nos pátios. E sabe o pior? Tudo isso acontecia com autorização. Documentos oficiais mostram. Médicos, políticos, famílias inteiras estavam cientes. Lá dentro, a humanidade era esquecida. O que restava eram cascas vazias. Hoje, o Hospital Colônia está desativado, mas ele nunca ficou vazio. Vigilantes noturnos relatam ouvir passos nos corredores, sussurros vindo das celas, portas que se trancam sozinhas. Uma ex-funcionária relatou que sentia um frio nas costas. Quando olhou, viu uma mulher com o rosto queimado olhando para ela e sumiu diante dos seus olhos. Outros falam de uma criança sem olhos que aparece nos corredores pedindo ajuda, ou de uma mulher que canta uma canção de ninar, a mesma que ela repetia nos dias de surto. É como se os fantasmas quisessem justiça, como se dissessem: não nos esqueçam. Foi só em 2013 que a verdade começou a ganhar voz, com a publicação do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Ela revelou os horrores com riqueza de detalhes, inclusive entrevistas com sobreviventes. Agora, imagine acordar num lugar onde você é tratado pior que um animal e saber que ninguém lá fora sabe que você está vivo. O Brasil precisou de quase 100 anos para enxergar o monstro que criou, e até hoje, nenhum responsável foi punido. As lendas dizem que a Colônia é amaldiçoado, que nenhum prédio construído ali consegue durar, que quem entra à noite sente a dor de quem morreu lá dentro. Alguns tentaram filmar e as câmeras falharam. Outros tentaram explorar o prédio, saíram em pânico, vomitando. Disseram: eu vi olhos me observando dentro da cela, mas não havia ninguém lá. E você teria coragem
de entrar. Essa foi apenas a primeira parte da história sombria do Hospital Colônia de Barbacena, mas os horrores ainda não acabaram. Na parte 2, vamos revelar os experimentos secretos, os relatos nunca divulgados e as vítimas que ainda assombram os corredores. Curta, compartilhe e ative o sininho. Na primeira parte você conheceu o inferno de Barbacena, onde o sofrimento era rotina e a loucura fabricada. Dentro daquele hospital, coisas ainda piores aconteciam. Experimentos, testes humanos e silenciamento. Hoje, vamos revelar os segredos que o tempo tentou enterrar, onde a ciência virou crueldade e a dor era só mais um número. O Hospital Colônia, além de manicômio, serviu como laboratório clandestino. Muitos dos pacientes, ou melhor, prisioneiros, foram usados como cobaias. Recebiam doses excessivas de medicamentos psiquiátricos, mesmo sem diagnóstico. Alguns eram sedados diariamente sem motivo clínico, apenas para torná-los passivos. Segundo relatos obtidos por ex-funcionários e ex-pacientes entrevistados por Daniela Arbex e outras fontes, antidepressivos, barbitúricos, antipsicóticos e até substâncias experimentais eram aplicadas sem consentimento, sem registro, sem supervisão. E tem mais, eles aplicavam choques elétricos em sequência, 5, 6 vezes por dia. Alguns desmaiavam, outros morriam. Isso não era tratamento, era testagem de limites humanos. Um dos procedimentos mais perversos realizados no Colônia era a lobotomia, cirurgias cerebrais feitas para acalmar pacientes. Na prática, transformava-os em zumbis vivos. Eles tiravam a emoção, a identidade, a vontade e chamavam isso de cura. Mulheres consideradas histéricas eram as principais vítimas. Algumas operadas sem anestesia adequada, com instrumentos rudimentares. Poucos sobreviviam. Os que restavam vagavam pelos corredores como mortos-vivos. Tinha uma mulher que ficava parada o dia inteiro, olhando para a parede. Às vezes, ela chorava sem saber por quê. Essas vítimas, sem mente, sem memória, sem voz, apenas esperavam a morte. Muitos acreditam que as almas presas no Colônia nunca partiram. Após o fechamento oficial do hospital, relatos de fenômenos paranormais se multiplicaram. Um dos relatos mais famosos é o da paciente do lençol. Da antiga sala da lobotomia, não caminhava, sem rosto. Você sabia que parte do Colônia pegou fogo misteriosamente? Sim. Em 2002, um incêndio destruiu arquivos inteiros. Registros de pacientes, laudos, evidências, tudo perdido. Oficialmente, o fogo foi acidental, mas há quem acredite que foi queima de arquivo. Alguns dizem que era para apagar os rastros dos abusos, dos experimentos, das mortes encobertas. Era como se o próprio hospital quisesse esconder o que aconteceu ali dentro. O Colônia queimou por dentro, mas o mal continua em pé. Apesar de décadas de silêncio, algumas vítimas sobreviveram, e suas memórias são piores que qualquer filme de terror. Um ex-interno contou: dormíamos em cima dos mortos. O chão ficava quente de tanta gente junta. Um dia acordei com um rato comendo meu dedo. Uma ex-funcionária relatou: era proibido chorar. Se alguém chorasse, tomava injeção. Chorar era sinal de fraqueza, e fraqueza não podia existir lá. Esses depoimentos não são ficção. São registros documentais, reais de feridas abertas que nunca foram tratadas. Hoje, onde antes havia gritos, há silêncio. Mas o Hospital Colônia não foi destruído. Parte do local virou um museu. Outra parte está abandonada.
consumida pelo mato, pelo mofo e pelas sombras. Se essa história te arrepiou, respire fundo, porque vamos sussurrar cada segredo enterrado, cada história nas sombras do nosso país. Curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui o silêncio sussurra e as histórias proibidas nunca ficam escondidas. Nos vemos no próximo sussurro.